Boa, 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 companheiros e companheiras, camaradas, estamos nas ondas. Estamos nas ondas. Bom dia, boa tarde, boa noite. Não interessa a hora que você vai estar vendo isso, o importante é que você esteja nas ondas. Vamos juntos aí atacar aí hoje, principalmente, uma questão que está perene, que está, como falam alguns amigos meus cirandeiros, a questão está posta. Então, a partir dessa questão posta, nós vamos aqui iniciar um debate aos fogos, muito mais reflexivo do que indicativo. Desde que começou a guerra da Ucrânia, a discussão de uma nova ordem política, econômica, no âmbito das geoestratégias dos estados, a força desses estados, e uma discussão muito grande ensejou alguns analistas a falarem de nova ordem econômica, uma nova ordem econômica, uma nova ordem econômica, uma nova governança global, uma palavra que o presidente Lula usa muito, a nova governança global. Pois bem, o desenrolar da guerra da Ucrânia tem mostrado o quê? Primeiro, a Federação Russa conseguiu criar o seu sistema, um sistema econômico que distante, né, da economia mundo, e ela consegue, a partir de um movimento para dentro, de fortalecimento do seu capital, do seu parque industrial, das suas commodities, ela consegue hoje se colocar de maneira, digamos, soberana e independente no que tange à sua economia. Ela não está mais inserida ou dependente da relação com os países capitalistas centrais. Pelo contrário, né? Quando lhe foi tirado o acesso ao SWAP internacional, né, que é a rede internacional de bancos e crédito, transferência de crédito, cartão de crédito, banco, ela mudou a chave para o sistema chinês, né, e vem fazendo essa transação pelos meios de pagamento chinês sem nenhum problema. Quando saíram algumas multinacionais da Rússia, ela assumiu essas multinacionais, nacionalizou alguns segmentos e outros ela já vinha, desde 2014, investindo no seu mercado interno, ou seja, em se tornar autossuficiente, ou pelo menos mais independente, no que tange a produção de uma série de insumos. O maior exemplo disso são os fertilizantes, né, que hoje ela exporta para o Brasil e há 10 anos atrás, 20 anos atrás, ela importava do Brasil. Olha que mudança, né? E depois desse encontro lá na África, ela se colocou à disposição de vender trigo e de fornecer trigo, além de ter perdoado 27 bilhões de dólares de dívidas dos países africanos. Isso mostra uma magnitude, uma força muito grande, independente da gente concordar ou não com a Rússia, estar do lado dela ou não na guerra, mas isso mostra uma força muito grande para um país que sai, né, de uma economia socialista que em poucos anos fica completamente arrasada por conta do neoliberalismo e das privatizações, e depois se reergue, né, na ótica do capital, mas de um capital voltado para dentro, né, com bases no desenvolvimento nacional. E detalhe, né, a despeito do imperialismo, porque a Rússia não vai se tornar, não vai se desenvolver a partir das ferramentas do imperialismo, de dominação de outros povos, de chantagem, de guerra, nada disso. E a gente sabe que até, inclusive, o número de multinacionais russas no Ocidente nem são tão grandes assim, né? Pois bem, o que essa guerra da Rússia tem nos mostrado? Que o imperialismo continua em marcha, com muita força, que vai se utilizar da guerra sempre que necessário, vai se utilizar das sanções econômicas, das chantagens
econômicas para se impor. Não só a Rússia já deve estar na 12ª rodada de sanções, mas tem o exemplo da Venezuela, 900 sanções. Cuba, 60 anos de bloqueio, né? A Líbia, antes de ser destruída, também enfrentava um bloqueio, e a Coreia Popular, né? Um rigoroso bloqueio econômico tão grande quanto o de Cuba. O Irã, né? Ou seja, essa prática parece continuar, essa prática está viva. Nós vimos aí contra a Rússia essa prática viva. No que tange ao imperialismo, o avanço das suas fronteiras militares, né, a partir da OTAN, a gente também percebe que está vivo. Não só a Ucrânia tem mostrado isso, a presença da OTAN e o desejo de destruir a Rússia militarmente, economicamente, socialmente, mas as ameaças que Estados Unidos, como órgão maior da OTAN, fazem a Coreia Popular, fazem a China, usam Taiwan como cabeça de praia para intimidar o equilíbrio que existe hoje no Sudeste Asiático. Então, tudo isso prova que o imperialismo está vivo. Esse imperialismo está mais vivo do que nunca. E depois da destruição do Bloco Socialista, do Pacto de Varsóvia, ele ganhou uma força tão grande que ele foi intimando processos neoliberais em países paupérrimos, né? E esse neoliberalismo que sequestrava as economias desses países, que já eram economias pequenas, mas praticamente arrasa essas economias e drena as poucas riquezas que esses países já tinham, vão aprofundar essa questão da miséria, da violência. E a América Latina, a África e alguns países do Oriente Médio vão estar nessa situação. Na Ásia, na Oceania, mas eu localizei ali o Oriente Médio por conta do petróleo, que depois eu vou falar. Então, isso fez com que esse mundo pós-União Soviética ele fosse mais violento, porque a história de que quem criava a guerra era a União Soviética, que ela precisava desaparecer para ter paz, ela desapareceu e a paz não foi encontrada. Pelo contrário, o equilíbrio do mundo bipolar acabou, então o capitalismo se sentiu hegemônico e mais forte do que nunca para avançar com um receituário neoliberal em todos esses países. Países que, com economias primárias ainda, sofreram uma avalanche de privatizações, de sequestro dos seus fundos, das suas moedas, e foram colocados como países subalternos na DIT, né, na Divisão Internacional do Trabalho. O papel desses países era fornecer cada vez mais matéria-prima cada vez mais barata, extraída quase que em trabalho escravo, ou seja, com uma mão de obra muito barata, e essa matéria-prima era enviada preço risível para os países capitalistas centrais, que davam destino a elas, às vezes em maquiladoras, espalhadas pelo mundo todo. A gente vê que esse sistema toyotista, o sistema toyotista substituiu o sistema fordista, tudo bem, mas eles subverteram esse toyotismo para essas maquiladoras no mundo todo, que aguçou o consumismo, e esse consumismo não significou a produção de bens e serviços mais baratos para esses países fornecedores de mão de obra. Pelo contrário, até houve o barateamento desses bens e serviços e nos países capitalistas centrais. Mas nos países fornecedores de matéria-prima, esse ciclo vicioso aprofundou a miséria, a desigualdade e o subdesenvolvimento. Nessa onda, chegou a um patamar de exploração tão grande que criou-se, né, surgiu vários movimentos de contestação a isso, intimando um novo processo político. Isso aconteceu em todos os continentes, uns mais, outros menos, né? Mas o continente africano, mesmo tendo os seus processos de independência, muitos dos países que tiveram
o socialismo como ponta de lança, tendo retroagido nesse sentido, da luta e da busca pelo socialismo, culminando com a destruição da Líbia, do comandante Gaddafi, o assassinato do mesmo nesses países, aí eu vou indicar aqui, né, Angola, Moçambique, Guiné-Bissau, Cabo Verde, é, Congo, todos esses países, né, em algum momento, eles tiveram ali, até mesmo na Etiópia, o sonho Líbia, do socialismo. Isso não avançou. Né? Argélia, isso não avançou. Mas isso criou bases políticas para a contestação do imperialismo, porque esses países, ao final da década de 90, início dos anos 2000, viram que estavam de pires na mão. Eram reféns, mais uma vez, da elite branca europeia, da elite branca do norte, né? Bota os Estados Unidos aí como anglo-saxões nesse papel também. E aí aquele velho movimento lá dos não alinhados, que surge no Congresso de Bandung em 55 e vai se sedimentar, surge com 20 e poucos países em Bandung, 55, e vai se tornar um movimento de 120 países no Congresso de Belgrado em 61, inclusive com Cuba, Mongólia, Vietnã, Coreia Popular, encabeçando esse processo, né? Países que estavam ali na linha de frente da luta pelo socialismo naquele momento. E esse movimento dos não alinhados era um movimento que dizia: ó, queremos paz no mundo que estava à beira de uma guerra nuclear e queria autodeterminação. Era a palavra de ordem do Congresso de Bandung, que vai. A gente fala Congresso de Bandung, mas acaba sendo uma coisa só: Bandung 51 e Belgrado 61. Dos não alinhados, era autodeterminação. Os países em desenvolvimento, os países do terceiro mundo, que queriam se livrar do capitalismo independente, viam que isso era impossível. Impossível se livrar dos Estados Unidos e da Europa se não fosse por um processo radical e violento de transformação, de luta armada, e não bastava você lutar, você tinha que estar sempre vigilante, porque o golpe ou contra-golpe estava sempre em andamento. Então, esse movimento não alinhado queria uma nova discussão para que a ingerência desses países fosse menor. Com relação à União Soviética, esse movimento não alinhados, ele tinha duas problemáticas. Tinha uns que achavam que a União Soviética era radical demais e queriam tentar outros tipos de socialismo, e tinha aqueles que achavam que a União Soviética já estava pelega demais e que queriam avançar para um outro tipo de socialismo mais radical, mais firme. E ambos, os que discutiam socialismo, dos mais moderados aos mais avançados, percebiam que a União Soviética ali ela fazia um movimento ambivalente, digamos assim. Né? Ela pautava o apoio até um determinado momento, mas depois ela gostava de ingerir como é que esse apoio iria acontecer. Vou dar um exemplo. As ações de Cuba na África foram todas a despeito da União Soviética. A União Soviética nunca concordou com a participação cubana na África. E se não fosse Cuba, muitos daqueles processos de independência não teriam ocorrido de maneira tão firme, tão soberana como aconteceram. Né? A presença cubana na África é uma coisa fantástica. Etiópia, Angola, Moçambique, porrada de país ela lutou lá. Eu já contei para vocês que quando Mandela saiu da cadeia, primeira coisa que ela fala, primeira pessoa que ela, primeiro país que ele visita e agradece é Cuba, entendeu? Porque foi a participação firme de Angola na batalha ali de Cuito-Canavale, que derrota as tropas da SWAPO, né, dos racistas lá da África do Sul, do Peter Botha, do Leclerc. Então, o Mandela sabe que a libertação dele foi o fim do apartheid. O fim do apartheid foi a destruição dos exércitos sul-africanos, também, né, pelas forças cubanas que estavam na região. Então,
para você ver que a relação com a União Soviética não era muito harmoniosa no que tange é, 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 a, a geoestratégia e a governança global. Então, o movimento dos não alinhados ele queria exatamente continuar parceira da União Soviética, mas gostaria de ter independência nos seus atos. Isso é uma coisa. Se a gente pegar aí o túnel do tempo, né, e viajar para o Brasil de 23, para o mundo de 2023, ou seja, nesse salto de mais de 60 anos, essa União Soviética deixa de existir, o socialismo a nível mundial sofre um refluxo muito grande, mas esses velhos países, Coreia Popular, Cuba, Vietnã e a China, que não fazia parte, mas está aí, continuam firmes e de pé. Ou seja, esses que queriam esse socialismo mais radical continuam de pé. Preste atenção, esses que queriam continuar avançando na luta revolucionária estão de pé. Os que ficaram tergiversando, capotaram pelo meio do caminho. Isso aí dá uma outra live, isso dá uma outra live para a gente discutir as relações internacionais no âmbito desse socialismo. Isso dá uma outra live. Pois bem, ó, botei aí, galera. Se inscreve aí no canal, ativa o sino aí, por favor. Escreve aí, dá like aí pra caralho. Essa daqui, né, não é ao vivo, é gravada, então tem mais dificuldade para andar. Preciso que vocês dê like aí, por favor. O like é que move, entendeu? Sem like ela não chega nos outros assinantes, porque aqui tem 8 mil e poucos assinantes, o canal é pequeno. Ela vai tocar para todo mundo que esteja com o sino ativado, mas ela não vai, se você não tiver com o sino ativado, ela não vai aparecer para você. Ela só vai aparecer essa live para você se ela tiver com muito like. Aí o algoritmo entende que tem muita gente curtindo, impulsiona ela no algoritmo e joga ela para frente. Como eu já não tenho muitos assinantes, ainda não tenho, então isso ainda fica mais difícil. Então me ajuda aí e dá esse like aí, por favor. Se inscreve aí no canal aí e ativa o sininho, que é importantíssimo. É isso que não roda aqui. A gente, infelizmente, é refém desse algoritmo. Então, o que acontece? Isso era uma coisa. Esse movimento dos não alinhados, ele queria autonomia, né, para desenvolver as suas políticas públicas, queria autonomia para desenvolver as suas economias e queria uma relação mais justa não só com a União Soviética, mas entenda bem, a União Soviética não agia como um país imperialista. Por favor, não me falem essa bobagem aí, que nem eu vejo alguém chamar a China de imperialista. Puta que pariu! Chamar a guerra da Rússia lá na Ucrânia de guerra imperialista. Pelo amor de Deus, respeitem o conceito de imperialismo, que não tem nada a ver com isso. Vá ler o conceito de imperialismo de Lenin, imperialismo, fase superior do capitalismo, leia e releia para poder entender. E depois ler mais um monte de gente que escreveu sobre isso, séria, para poder não vacilar. Pois bem, isso, esse movimento lá dos não alinhados, ele queria forjar, às vezes, até países queriam se desenvolver a partir do seu capitalismo nacional, as suas forças produtivas e não viu problema nenhum em ser parceiro de Washington e Moscou ao mesmo tempo. Queriam ter relações francas e fraternas, não queriam estar inseridos na órbita da Guerra Fria. Era isso que eles não queriam. Eles não queriam ser satélite nem de um nem de outro. Eles queriam ter o direito de acertar e errar sozinhos. Entendeu? Onde é que entra aqui o Brasil nisso? O Brasil do Getúlio Vargas, o Brasil do João Goulart. Eram esses países. Esses países, eles tinham desejo de autonomia política, queriam desenvolver suas forças produtivas sob a ótica do capital, mas é óbvio que tanto o segundo governo Vargas e o governo João Goulart, eles tinham clareza total de que esse capitalismo não dava conta, que você tinha que avançar na distribuição de rendas e você tinha que promover justiça social, você tinha que diminuir o poder dos ricos em ficarem ricos. Tanto que o Vargas é golpeado, um dos motivos que leva o golpe do Vargas em 45 é a lei que ele assina de remessa de lucros, né? Ele proíbe a remessa de lucro para os Estados Unidos, para os países europeus, tão grande como eles faziam. Eles chegavam aqui com meia dúzia de moeda, investia, comia, bebia, dançava, ficava rico explorando o povo e o meio ambiente brasileiro, pegava aquele montão de dinheiro e ficava mandando lá para suas matrizes e engordando o seu povo lá.
e a gente aqui esquálido. É isso que o Brizola vai chamar de perdas internacionais. As perdas internacionais é que empobrecem o país. As perdas internacionais é que fazem com que um país se torne cada vez mais dependente e mais pobre, mais miserável, mais subdesenvolvido. Nessa jornada, estou falando lá do Vargas, nessa jornada vai entrar aqui, ó, essa situação aqui, que eu já falei para vocês, que eu acho que todos nós temos por obrigação estudar, nem que seja um pouquinho, Teotônio dos Santos. Eu sou fã, né, do professor Teotônio dos Santos, tive o prazer de conhecê-lo muito. Depois convivi com ele um pouquinho lá na UERJ, ele dando aula lá na UERJ, e é um homem fantástico, né? Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, André Gundefrank, essas pessoas precisam ser visitadas. Preste atenção, estou só botando aqui, peraí que eu vou botar o livro dele aqui. Essas pessoas precisam ser visitadas, porque existem coisas do marxismo, e aí vai lá no Mariátegui, existem coisas no que tange a economia marxista que nós precisamos entender a partir de um olhar latino-americano e a partir da realidade do nosso país, da nossa capacidade produtiva, da nossa fauna, da nossa flora, das nossas commodities. Isso, o Marx e o Engels não vão nos ensinar isso. Isso não vão porque eles não conheceram e nem se predispuseram a isso, entendeu? Eles estavam trabalhando no mapa. Está aqui, ó. E é importantíssimo a gente conhecer a teoria da dependência. Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini e André Gundefani. Essas pessoas que eu falei, esses 4 professores, eles são fruto do movimento não alinhado. Eles são fruto direto do movimento não alinhado. Tu vai dar um tchau para os outros com essa cara de que acordou agora? As pessoas vão te ver aí. Dá um tchau aí rápido, para todo mundo te ver com essa cara do ontem. Mostra teu cordão do terror aí para todo mundo. Eu só não posso tirar daqui porque senão o YouTube vai ver. Quer tirar rápido, que o YouTube não está vendo. Agora guarda que o YouTube já viu. Pronto. Agora vai embora com essa arma aqui, perigosa. Isso aqui é para fingir que. Bom dia, para fingir que ele é cristão, aí ele vem, a pessoa vai, ele vai lá nos bolsominions e crava neles. Guarda isso aí, deixa eu ir embora. Um beijo. Então, a teoria da dependência é um movimento dos não alinhados. A teoria da dependência sedimentada por Mauro Marini, André Gundefani, Teotônio dos Santos, Vânia Bambia, que tiveram seu palco maior de leitura a partir de uma triangulação, né? Brasil, Chile e México, fugindo de ditaduras. O Teotônio vai escrevendo isso, vai pensando que ele era casado com a professora Vânia Bambirra, outra pessoa que eu tive prazer de conhecer. A última vez que eu tive com Vânia Bambirra foi num congresso dos estudantes de economia na Universidade Federal de Santa Catarina, num café da manhã maravilhoso. Eu, Vânia Bambirra e Nildo Orix. É isso que eu tenho muito respeito pelo Nildo. O Nildo, essa discussão estava encerrada na academia. O Nildo, lá com o IELA, com o Instituto Latino-Americano lá de Estudos, lá, ele vai recolocar Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini e André Gunderfrank na discussão perene do Brasil que queremos. Isso tem que tirar o chapéu para o Nildo pra caralho. Isso aí, porra, isso aí ninguém pode tirar do Nildo. O Nildo tem duas coisas, dois movimentos intelectuais que o Nildo faz que merecem muito respeito. É a crítica que ele faz à academia, à universidade, que é na linha ali do Darcy, na universidade necessária, que o Rui Mauro Marini também faz, e o resgate da teoria da dependência. Isso aí tem que tirar o chapéu. Então, eu tive esse café da manhã, fiquei no mesmo hotel que estava a Vânia, e a gente estava no evento, e eu fui convidado para palestrar nesse mesmo evento. Que ano foi isso? Depois vocês procurem aí, ó. Eneco
põe meu nome aí que vocês vão achar lá. Infelizmente, não tiramos uma fotografia. Eu, Nildo e Vânia. Foi a última vez que eu tive o prazer de estar com a professora Vânia Bambia, e eu já tinha estado muito antes, que ela e Teotônio dos Santos eram fundadores do PDT, no qual eu cheguei criança e tive o prazer de vê-los e ouvi-los, muitas palestras e ler. Meu livro do Teotônio dos Santos é tão antigo que está em espanhol, mas agora você já acha em português. As obras do Teotônio dos Santos, há um tempo atrás, não tinha nem em português, não era nem editada no Brasil. O Teotônio dos Santos foi chamado pela China para levar a teoria da dependência. Não tem nenhum quadro do Partido Comunista Chinês que não tem que estudar Teotônio dos Santos e Vânia Bambia. Não existe, não existe. Para se tornar quadro do Partido Comunista Chinês, tem que conhecer a teoria da dependência, entendeu? Então, isso mostra a força dos não alinhados, a força da discussão de uma nova ordem política e econômica. Obviamente que todo esse projeto dos não alinhados, ele, para ser factível, ele, em alguma hora, ele teria que se transformar numa revolução socialista. Ele iria se esgotar se ficasse só galgado nesse capitalismo de cunho nacional. Olha o recorte que eu fiz aí agora, entendeu? E Teotônio dos Santos, enquanto marxista, Vânia, Mauro Marinho e André Gundervan, todos eles eram marxistas-leninistas, inclusive o Teotônio e a Vânia faziam parte da PALOP, né? Foram perseguidos, fizeram parte da resistência à ditadura, foram para o Chile lá para ajudar o governo, foram para lá ajudar o Allende. Chegou lá, teve o golpe, foram para a clandestinidade, inclusive um livro fantástico, se vocês quiserem ver uma história bacana e morrer de rir, é o livro chamado Roleta Chilena, caralho, qual é o nome daquele porra que morreu agora em acidente de carro? Vou lembrar o nome dele. Ele trabalhava com ecologia, foi do PT, depois traiu, foi do PV há muito tempo. Ele escreveu um livro chamado Roleta Chilena. Bota o nome do livro, vocês vão achar. Que eles contam que o golpe no Chile, eles pularam para dentro da embaixada do Japão. E cento e tantas pessoas morando dentro da embaixada do Japão. Agora tu imagina, urinando, defecando, precisando comer, faltava papel higiênico, e quem está nesse pulo do muro da embaixada japonesa está o Teotônio dos Santos. Então ele conta lá é, essa aventura para poder se livrar da ditadura do Pinochet, e depois eles vão para o México, né? E até hoje existe uma ligação muito grande com a história de Teotônio dos Santos, Vânia Bambia e os demais teóricos, né? Da teoria da dependência, tanto que os chineses vão chamar Teotônio dos Santos lá, e o Teotônio vai ter todas as obras dele editadas em mandarim, entendeu? Chegar lá na China e falar, pô, eu quero. Qual é a grande teoria que o Partido Chinês, o Partido Comunista Chinês, usa para se tornar uma potência? Eles vão falar assim para tu, teoria da dependência. Então, isso é que marca o processo. Isso é que marca o processo. Inclusive, já está na hora de erguer uma estátua lá para o nosso querido professor Teotônio dos Santos e para a nossa querida professora Vânia Bambirra, porque, porra, fazer uma homenagem lá. Eu tenho que falar com o Xi Jinping, mandar direcionar as antenas para Pequim, mandar um recado para o Xi Jinping para fazer isso o mais rápido possível. Falar com o Lula, para o Lula falar com o Xi Jinping. Então, esse movimento ele vai paulatinamente criando no terceiro mundo, imagina, 120 países participando do movimento não alinhado. O Brasil não participava, cada ditadura não participava. Isso vai forjando nesses países uma escola de pensamento, mesmo que mínima, mesmo que capengando, mesmo que pelega, mesmo que retraída, mas estava na pauta do dia de todos esses países a necessidade de uma nova ordem, porque o neoliberalismo não dá conta disso. Os problemas do Brasil não podem ser resolvidos com o neoliberalismo. O neoliberalismo vai resolver o problema da Bolívia, vai resolver o problema do Haiti. Pois bem, fim da União Soviética, muitos vão achar que é o fim do socialismo, idiota quem acha isso, mas tem o direito de achar. A idiotice não tem limite. E os anos 90, os anos 80, eles já disseram, os capitalistas, que foi a década perdida. Por quê? Eles alegavam a crise do petróleo. Lembra que eu falei de alguns países lá do Oriente Médio? Esses pequenos países do Oriente Médio, que não estavam inseridos
na ordem mundial como potências, mas estavam cheios de petróleo. E eles sacanearam o avanço do American Way of Life quando travaram a questão do petróleo. A Venezuela estava nesse processo. E aí você vai ter a guerra depois, Irã-Iraque, você vai ter a Revolução Iraniana, que vai botar o Shah Reza Pahlavi de lá, e vai criar um movimento autônomo no Irã, autônomo. Inclusive, eu tenho que fazer uma live com o meu camarada Lineker, eu vou chamar ele para a gente fazer uma live só sobre o Irã, vou marcar aqui, que ele é uma autoridade nisso, vou chamar ele aqui para falar isso. Se ele estiver vendo a live aí, dá um abraço. E isso embaralha. E aí o capitalismo percebe o seguinte: nós não podemos ficar dependentes somente daquelas fontes lá que são importantes. A gente tem que expandir a nossa força, o nosso golpe, as nossas garras para mais países. E aí você vai colocando mais países produtores de petróleo ou fornecedores de petróleo, ou o que a gente chama de países petroleiros, e existe uma chaga terrível em país petroleiro, que é o país vai fornecendo petróleo, petróleo é barato, você fornece isso, o dinheiro que entra se vai todo, já que você é um país neoliberal filha da puta, o teu lucro acaba todo na mão do capital privado ou das multinacionais, e o que fica no país, além do passivo ambiental, é mais fome e miséria. Ainda mais que toda essa cadeia produtiva do petróleo, ela não emprega tanta gente assim. Sistemas todos automatizados, você já não emprega mais tanta gente como você empregava lá atrás. E essas offshore aí de busca petróleo e lancha e plataforma, helicóptero, tudo isso é operado por multinacional que está cheio de bandeira no Panamá, no Mali. Como é que tu garra uma empresa dessa? Uma empresa dessa paga imposto para quem? Para onde? Ainda tem esses, esses desvios, essas curvas que o capitalismo dá em si mesmo para se enganar e se roubar, mas na verdade está roubando a gente. O capitalismo vai mudar. O capitalismo da terceira revolução técnico-científica, ali meados da década de 70, 72, 75, ele vai falar assim: não, o digital, a informática, a computação está vindo para ajudar o trabalhador. Obviamente, já existia uma crítica muito grande aos processos que iriam surgir disso. Era um processo de controles da economia e processo de sequestro da mão de obra maior. E a crítica que eles faziam dos comunistas, quando os comunistas sentiam que essa tal informatização do trabalho, eles falaram: não, mas você não pode criticar isso. O próprio Marx dizia que as máquinas tinham que vir para ajudar os trabalhadores, ou seja, pegava o que o Marx falava, deturpava e foram entubando na gente. Conforme o petróleo foi se tornando cada vez mais importante para esse tipo de sociedade que eles queriam construir, do American Way of Life, do consumismo, porque conforme eles criam uma sociedade mais dependente do petróleo, conforme eles controlam as fontes de petróleo, mais toda essa sociedade está presa a eles. Quando eles não puderam controlar a fonte do petróleo, eles passaram a controlar os países, ou pelo menos os governos dos países que têm a fonte do petróleo. E essa simbiose, Casa Branca e aquelas monarquias perdulárias da Arábia Saudita vão se eternizar, vão inventando essas monarquias e criam a história de que era o sheik de Agadir, Mil e Uma Noite, o fulano que namorou o camelo e surgiu a bezerra, e vamos à luta, essas histórias fantásticas aí, Mil e Uma Noite, e vai embora. Aladim, Sheik de Agadir, aí de vez em quando dá ruim, de vez em quando dá os Osama Bin Laden, de vez em quando falha essa parada aí. Enfim, eles foram criando uma sociedade de consumo exacerbado que leva ao consumismo, em que a informática ela vai se tornando cada vez mais uma coisa estratégica, porque a informática vai se atrelar à comunicação, e aí todo esse tráfico de informação, quem tem informação tem poder. Então, a informática ela não veio para beneficiar os trabalhadores, nem para democratizar a informação, pelo contrário, ela se tornou um instrumento de alienação, um instrumento de dominação. Junto com as TV a cabo, com as redes sociais, foram sequestrando tudo
a serviço do capital. A gente pode até dizer que isso hoje, não sei se o Marx ia permitir isso, mas hoje seria colocado na superestrutura, né? Enfim, isso tudo aí. E petróleo. Ou seja, nós temos informação em petróleo, nós temos conhecimento em petróleo, é isso que o capitalismo tem. Então, a gente pode radicalizar com o imperialismo, com o neoliberalismo. Nós vamos enfiar mais no neoliberalismo, uma economia cada vez mais monetizada, né? Cada vez mais financistas, o rentismo vai ficar estratosférico, e aí você vai ter esses caras bilionários que pagam para ir no submarino lá embaixo, paga para ir na nave espacial lá em cima, o cara fica, tem mais de onde botar dinheiro, o cara fica criando isso. Entendeu? É milionário participando de reality show, comendo bife com fio de ouro. A minha avó, quando era criança, falava que só tem gente metida a cagar cheiroso. Né? Porque todo mundo, quando vai defecar, o cheiro é ruim. Aí tinha o cara metido a cagar cheiroso. Minha avó tivesse viva hoje, ia ver o metido hoje a cagar com ouro, cagar com valor. É o primeiro cocô com valor do mundo. Eles vão inventando essas merdas, entendeu? Enquanto, do outro lado, a miséria galopante, a classe que sobra é muito grande e os problemas elementares, básicos, dos Estados nacionais pós-Revolução Francesa não são solucionados. Você tem uma centena de países no mundo que não tem saúde básica, não tem educação, não tem esgoto sanitário, esgotamento sanitário, as ruas não têm asfalto, não tem correio, não tem transporte público de qualidade, não tem habitação, coisas elementares. Que o cara que está comendo bife com ouro está nem ligando para isso. Então, como é que você tem um que está comendo bife com ouro, pegando submarino para descer no Titanic, o outro está indo quase na Lua, e o Raimundinho aqui da esquina não tem nem o que comer, está catando lixo. Um lixo que a gente não consegue nem reciclar. É um lixo tão grande por conta do consumismo que a gente não recicla. A gente não consegue reciclar. Óbvio que a solução não é reciclar, a solução é não consumir, não dessa maneira exacerbada, mas a reciclagem iria ajudar, mas nem isso eles fazem. Eles querem que se dane. Pois bem, esse mundo ele vai ficando cada vez mais polarizado. Se o fim da União Soviética iria acabar com essa polarização, é mentira, porque a União Soviética cai nos anos 90, as democracias socialistas do leste europeu caem também, né? Algumas outras quedas pelo mundo, mas vacilações na África e na América Latina, o socialismo cai. O mundo acabou. O mundo não tem mais polo. O capitalismo está hegemônico, o bobalhão do Foucault realmente disse que era o fim da história, mas depois voltou atrás, e a gente vai reinar absoluto com o neoliberalismo. E o neoliberalismo aceita quem quer, quem não quiser que se foda, que morre. O neoliberalismo vai passar por cima. Só que isso, na conta deles, eles esqueceram que essa polarização, que teoricamente foi perdida porque a União Soviética não existe mais, ela vai continuar viva, porque o desejo de liberdade de muitos continua elevado. E a China, por mais que ela durante muito tempo tenha se voltado para si e ela tenha tido uma participação, digamos assim, tímida no cenário internacional de quanto incentivar o movimento comunista internacional, porque isso é uma coisa que ninguém pode tirar da União Soviética. A União Soviética ajudou todo mundo. A União Soviética botou era um fuzil em cada mão. Tinha AK-47 em tudo quanto era movimento guerrilheiro. Se tu ligasse para Moscou, estou com um movimento guerrilheiro aqui na minha casa, vou dar um golpe aqui, vou afastar minha mãe e meu pai capitalista e vou assumir aqui a gestão socialista, eu meus gatos e cachorro. Daqui a pouco vi um helicóptero com um container, te dava RPG, AK-47, granada, e já vinha com tudo. Já vinha os assessores para te ajudar a fazer tudo certo. Isso a gente não pode se queixar. Da China, nem tanto. Entendeu? Eu sei que a China teve um papel muito importante no Vietnã, na Coreia, mas parou por aí. Poderia ter feito um pouco mais, né? Mas valeu. Então, a China vai acabar sendo um farol. E nesse movimento para si, a China vai se erguendo no cenário internacional, jogando o jogo do inimigo. Eu tenho a live aqui da teoria do desacoplamento, vejam que vocês vão entender como é que a China fez. A China se acoplou a essa economia mundo, pá, 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 pá,
capitalizou, hoje ela já não se vê necessária. Ela foi saindo. Ela lentamente está saindo da economia mundo, saindo do sistema econômico mundial. Quem é que faz esse movimento? Só que com base num capitalismo, a Federação Russa. Por quê? Porque mesmo com o fim da União Soviética, a polarização continua. E a polarização ela não era feita pela União Soviética. Pelo contrário, era o capitalismo que fazia. A União Soviética ela respondia às ações terroristas do capitalismo. Isso não acaba. A União Soviética acabou, mas o terrorismo de Estado, terrorismo econômico, terrorismo financeiro, o terrorismo de base bélica que os Estados Unidos e a OTAN fazia na época da Guerra Fria, continuou fazendo. Matou Saddam, destruiu o Iraque, invadiu a Líbia, matou o Gaddafi, continuou patrocinando golpe de Estado, golpe no Hugo Chávez, golpe no Evo Morales, a América Latina toda sobre guerra híbrida pesada com lawfare, deram golpe no Lugo, deram golpe no Zelaya, deram golpe no Rafael Correia, deram golpe na Bolívia, deram golpe no Brasil, encheram, fuderam mais ainda o Haiti, arrebentaram, foram lá. Quando o Jean-Bertrand Aristide, que já era um bundão, mas foi eleito, e tinha unidade nacional em torno do nome dele. O cara foi eleito, os americanos foram lá, deram um golpe no cara, a chance que o Haiti tinha minimamente, de criar uma unidade nacional e tentar ali intimar um processo mais avante. Porra, os gringos foram lá, deram o golpe, tiraram aquela porra de lá, foderam com o Haiti, mais ainda. A destruição do Haiti 4.0. Patrocinaram uma porrada de sacanagem no Caribe, continuaram intervindo violentamente no México, sustentando o terror no México, fizeram de tudo para sabotar a Nicarágua, tudo, gastaram o que tinham, o que não tinham, para sabotar a Nicarágua, para sabotar a Guatemala. Salvador, El Salvador, o que virou? Antes a gente tinha a Frente Farabundo Martí, Chafik Randall. Agora a gente tem um maluco fascista lá que está prendendo os outros, tem 50 mil presos. Hoje eu vi que ele vai fazer julgamento de 900 pessoas juntas. Pô, como é que você julga 900 pessoas juntas? E ele está batendo pau para isso. Acho que essa política de campo de concentração é que vai resolver a miséria que é El Salvador. A miséria de El Salvador está na conta da United Front e está na mão dos gringos. Eles é que têm que dar conta. A riqueza de El Salvador não está sendo tirada por esses ladrões, não. Está lá em Miami. Vai lá pegar lá o dinheiro de El Salvador que está em Miami. Então, eles continuaram aterrorizando o mundo e a economia. E a economia desse mundo. E é óbvio que tudo gira em torno da economia. Tudo. A questão não é só política, é econômica também. Isso não se separa, porque quem vai definir a economia é a política. Já dizia muito bem o nosso querido Engels. Então, essa sacanagem americana de continuar avançando, prostituindo, destruindo, humilhando, explorando, isso vai criar um movimento aqui na América Latina, na América do Sul, que vamos chamar de Revolução Rosa, né? A chegada ali do Chaves, vai se chamar de Revolução Bolivariana, você vai ter uma série de governos progressistas que vão tentar avançar de maneira autônoma. Todos eles vão ser golpeados, porque feria diretamente o interesse americano. Aconteceu um hiato por conta desses golpes, agora todos eles estão retornando. Todos eles estão retornando, e me parece que do zero, porque os problemas que eles pegaram lá atrás continuam clarividentes, né? E batendo na chapa cada vez mais agudos. Sei que o novo Mercosul, uma CELAC, um BRICS, pode intimar um outro processo mais profundo e mais radical, onde os comunistas precisam estar atentos para influir, para que esse processo não seja só um novo capitalismo, um novo giro do capital. Ele precisa ser, de fato, uma mudança que, ao humanizar esses processos, aonde a distribuição de renda se tornar mais interessante para a classe operária, essa classe operária pode surfar nessa onda aí e avançar
no seu desejo de se tornar independente. Isso é que nós temos que ficar atento e prestar atenção. Olha aqui, ó. Aqui está o Pix aí, dá uma força aí, por favor. Ajuda o canal. O Pix está aí, é simples, qualquer valor ajuda o canal. Que eu vou falar depois do ácido vermelho, que já está na gráfica, já está saindo. Ajuda aí pra caramba, aí, dá uma força aí. E essa força que vocês dão aí é que está fazendo aqui a coisa melhorar aí para a gente trazer um material de conteúdo. Para os assinantes do canal, por favor, olha aí. Tem um superchat que é baratinho, tem um sticker que é mais baratinho. Joga aí, manda uma pergunta que eu respondo. Mesmo gravada, pode mandar a pergunta que eu respondo depois. Entendeu? Todo mundo que me deixa recado aqui no YouTube, eu tento responder, ou eu sinalizo lá de alguma maneira. Quando é pergunta muito direta, eu respondo lá mesmo, ou dou o meu zap para a pessoa me responder. Então dá uma força aí, ó. Tem o Pix aí. O Pix está na chapa e o superchat e o sticker também. Bom, como é que eu vejo, né, o comportamento da nossa classe operária, que ela está tão recuada? Eu vejo, pelo menos na América do Sul, uma dificuldade muito grande da gente avançar. O refluxo aqui ainda bate muito grande por conta dos nossos problemas internos de organização, de luta, de compreensão, né? Isso aí faz parte do processo. A gente pode desanimar por causa disso, que isso aí nós temos é que superar isso. Nós não podemos ficar no imobilismo, não podemos ficar vendo a banda passar. Então, eu acredito que, a partir de movimentos externos, a política externa ela tem uma reflexo muito grande na política interna. Eu já falei para vocês que eu estudo aquela questão do primado, né? O primado da política externa na política interna e o primado da política interna na política externa. Então, hoje, o primado da política interna do presidente Lula é favorável para peitar essa nova conjuntura. Essa discussão de se tirar o dólar das relações intrapaíses, de criar esses blocos econômicos onde você fortalece o regional e o local, isso vai quebrando a perna do imperialismo. Não pense que isso é tolice, porque não é não. Não pense que o americano está botando dinheiro para caramba na Ucrânia porque ele precisa esvaziar o movimento que a Rússia está fazendo. A Rússia precisa ser derrotada, não militarmente, mas economicamente e socialmente. E a aposta para isso é a guerra da Ucrânia. Só que a Rússia está impávida, não se mexe, não tem falta de nada. Eu falei para vocês, 2 amigos que estão na Rússia, eu sempre falo com eles, não falta nada. A única dificuldade que eles falaram é o seguinte: João, para mandar dinheiro para o Brasil e receber, está um pouco complicado, demora um pouco mais, e cartão de crédito. A gente aqui agora não. Ele falou, o cartão dele é Visa, e muitas coisas que ele comprava no cartão, ele falou, não tem mais, agora eu tenho que mudar, tenho que abrir uma conta aqui num banco aqui para pegar um cartão de meios de pagamento chinês, indiano, com ele. E todos os comerciantes, imagina, país gigantesco como a Federação Russa, tem que mudar todas as lojas, máquina de cartão, banco, isso aí demora um pouquinho. Falou, é a única coisa que pega. E outra coisa, dólar ninguém está aceitando mais em lugar nenhum. Falou, ó, dólar, tu vem com dólar aqui, o cara quer rublo e um pouquinho de euro. Entendeu? Então, isso, ele falou, a única coisa que incomoda. Só que isso que incomoda, isso é fantástico. Você tem ideia que é um país que está falando assim, não quero dólar, não aceitamos dólar? Isso é do caralho, bicho. Já pararam para pensar nisso? Aqui, se tu jogar nota de dólar na rua, tem briga até de foice. Então, esse modelo autônomo que a Rússia tem trabalhado no viés do capital e a China, que já é inerente no seu processo, no seu socialismo, essa autonomia, isso é um perigo. Isso é um perigo para o capitalismo. Porque o que a Rússia está falando para os Estados Unidos é: você pode ser capitalista sem ser imperialista. Você pode ser capitalista sem sabotar o país dos outros. Você pode ser capitalista a partir de uma relação fraterna. É isso que ela está falando lá. Se isso é verdade, a gente sabe que não. Nós, enquanto comunistas, sabemos que, conforme o capitalismo ele vai avançando, ele vai se tornando monopolista. Mas existe essa fase do capital onde ele, a nível de capital nacional, ele nos interessa. Ele nos interessa. Ele não é inimigo das forças revolucionárias nesse primeiro momento. Não é.
A gente não pode ficar a reboque disso. Veja que a NEP, a nova política econômica do Lênin, ela teve um prazo ali. Lembra que a China hoje está se livrando dos seus milionários. Lembra que a inversão hoje de público contra o privado na China começa a ser gigantesco. Ou seja, a China está fazendo o seu desacoplamento. A China está voltando para suas bases científicas primárias, que é a socialização dos meios de produção. Claro que isso é um processo lento, gradual, isso não vai ser do dia para a noite, mas isso já indica. Por que, que a China está fazendo isso? Porque ela hoje tem a Rússia como parceira. Por que, que a Rússia está fazendo isso? Porque ela hoje tem a China como parceira e uma porrada de outros países ali ao redor deles. Somado a isso, você tem o BRICS. Você tem ideia que é você ter o Brasil como parceiro preferencial? Rússia e China hoje tem o Brasil é gigante. Aí tu vai lá, tem a Índia. Porra, o que a Índia tem de matéria-prima, a Índia a gente não pode esquecer que é a joia da coroa. No sul, tu tem a África do Sul, que é um país rico em minério, muito minério, né? E a África do Sul tem um poder de penetração na África subsaariana muito grande. Ou seja, tudo isso junto, aí você pega os BRICS e cola eles no Mercosul, onde o Brasil, a Venezuela já pediu entrada no BRICS, né? A Argentina quer ser do BRICS. Imagina você ter no BRICS, além do Brasil, Brasil e Argentina e Venezuela. Imagina esse trio tabelando no BRICS e no Mercosul. E aí você tem a CELAC, onde hoje Cuba, Venezuela e Honduras e Nicarágua comandam ali esse processo para uma CELAC mais justa, mais independente dos gringos, que não fique só como fornecedora e maquiladora de insumos para os gringos. Olha que problema que o imperialismo tem. Aí esse imperialismo nos diz o quê? A Europa falida, falida, uma civilização decadente, foi arrastada para uma guerra a serviço dos americanos e está se fudendo, se fudendo. Os Estados Unidos, que era o campeão da democracia, sei que eles diziam, hoje tem uma figura nefasta como Trump, retornando ao cenário político, um fascistão, um Hitler de topete. Olha que merda, que quase que promove um golpe de Estado nos Estados Unidos. Olha que situação que chegou os Estados Unidos. Os Estados Unidos com uma inflação gigantesca, com uma redução do seu consumo, recebendo cada vez mais imigrantes, e a economia hoje gira não mais para absorver essa grande quantidade de imigrantes, então você hoje tem uma classe que sobra cada vez maior nos Estados Unidos, uma coisa que até os anos 2000 não era tão grande, mas hoje esse movimento de pobreza e miséria é muito grande nos Estados Unidos. Os Estados Unidos não se recuperou da crise de 2008, ou seja, ela continua afundada ali na crise de 2008, ou seja, o grande irmão, esse irmão que fazia o American Way of Life sorrir, esse irmão do hambúrguer com Coca-Cola, hoje está numa situação dificílima, vendo vários países que historicamente foram seus satélites forjar um processo independente. Isso é fantástico. Isso vai ser efetivado? Que dia, que hora? Isso é um processo. O processo está sempre em andamento. É difícil para qualquer um, e eu não vou arriscar balizar parâmetros aqui desse processo, porque até para ele promover frutos que sejam significativos para as sociedades de terceiro mundo, vai precisar que ele seja voraz, que esse processo de independência seja voraz, e que os seus governantes estejam imbuídos do mínimo sentimento de justiça social. Aí é que entra o primado da política interna. Essa reunião que o Putin fez agora na África é uma coisa aterradora. A maioria ali são presidentes capitalistas, ligados à ótica do capital,
poucos ou nenhum tem a ver com socialismo ali, mas o que eles falam é o seguinte: a gente quer trabalhar com a Rússia e a gente quer se livrar da Europa. A gente não quer mais correr dessa gente. O papel que França e Inglaterra têm jogado na África, Itália, é maléfico. Alemanha, maléfico, maléfico, entendeu? E isso deixa traumas, isso deixa rachaduras no próprio capitalismo. É onde a gente entra. É onde o movimento comunista pode entrar, nas contradições do capital. As contradições do capital nos interessam. Esse sistema constantemente em crise nos interessa, porque é a partir da crise deles que nós chegamos. Nós temos que ser a sombra de toda e qualquer crise do capital. Ah, mas como é que se dá isso? Conscientização de classe, mobilização. Nós temos que exigir que o Lula assine cada vez mais acordo e cada vez mais independente, e cada vez mais empresa estatal, e cada vez mais concurso público. O Estado tem que ser um Estado que tenha o dever de abrigar todos os cidadãos. Não é estatismo, não. É Estado Nacional voltado para a justiça social, não é por estatismo. Né? A gente precisa que, nesse movimento, a justiça social fique clara, que o pobre possa comer melhor, que tenha escola de qualidade, que tenha saneamento básico. Mesmo na ótica do capital, isso nos interessa. Mesmo na ótica do capital, isso nos interessa. Errado é aquele que acha que quanto mais miséria, melhor. É uma tolice isso. Não é o aprofundamento da miséria, da ignorância, da violência que vai nos libertar. Isso vai nos levar para o lupesinato. Isso promove o looping. O looping proletariado promove. E a gente sabe como é difícil trabalhar a conscientização com a classe operária que dirá o seu looping. Então não é isso. Essa teoria do caos é uma furada. O que nos interessa é o avanço, o desenvolvimento das forças produtivas para que a gente possa ter uma política revolucionária e abraçar isso. Falar, ó, até aqui o capitalismo fez, mas trair lá só a gente. Balbal. A revolução, é tiro, porrada de bola. É com a gente mesmo. Entendeu? Só que são estágios. Se a gente pegar desde o Congresso de Bandung, 55, até os dias de hoje, os grandes processos revolucionários, ou eles foram freados ou eles estão bloqueados. Bloqueados, que eu digo economicamente. Né? Eles aprenderam com a China. Eles aprenderam com a China. Então, eles sabotam 24 horas todos os processos de libertação, de conscientização do mundo. A máquina de sabotagem, de sequestro, de consciência, de economia, de vida, de meio ambiente, ela trabalha incessantemente, porque ela tem muito dinheiro. E nós precisamos secar a torneira dessa gente. Sabe por quê? Se esse processo avança, de substituição do dólar, o bloqueio econômico não funciona mais. Se o bloqueio econômico não funcionar mais, Cuba tem ideia? Cuba sem bloqueio, a Coreia Popular sem bloqueio, Venezuela sem bloqueio. É óbvio que isso nos interessa. Isso nos interessa muito para a Revolução Mundial, para a luta pela sociedade comunista. Isso nos interessa muito. Por isso é que esse processo de nova ordem mundial a partir do Sul Global, ele só é interessante se ele for efetivado e tiver sob pressão da classe trabalhadora. Nós não podemos permitir que esse processo, que fala de uma nova ordem econômica, gente, rebenta aí o like aí, rebenta aí no like aí, por favor, senão não anda. A gente não pode permitir que esse processo de uma nova ordem econômica seja só uma discussão voltada para o grande capital desses estados. Podemos permitir isso. Porque a gente vai trocar 6 por meia dúzia, porque a gente sabe que o capitalismo ele tende a ser monopolista. Ele não aceita concorrência. O capitalismo ele drena a concorrência. Ele vai fazer o dumping, o trust, o cartel. Isso é inerente.
Então, é isso que nos interessa. Então, a gente quer tirar o eixo de dominação dos gringos para botar na mão de algum asiático? Não, não é essa a parada. É isso. Nós temos que acelerar esse processo de destruição dos gringos, do império. Gente, está aí o pedido aí, quem puder assina o canal aí, dá uma força aí para a coisa andar, hein, por favor. Mas nós temos que ter o nosso viés, nós temos que ter a nossa participação nisso. A gente tem que exigir cada vez mais a distribuição dessa renda. Essa renda que vai chegar, que vai ser muita, né, nessas transações comerciais, que está Brasil, que está Índia, que está Argentina, que está China, que está Rússia, bilhões e bilhões de moedas. E agora, se isso for feito em moeda nacional, porra, isso é uma coisa fantástica, gente. Porque não é mais a moeda do gringo, é a nossa moeda. Isso tem uma capacidade de impactar os mercados internos muito grande. Isso, obviamente, vai fazer o capital nacional, né, se desdobrar. E esse capital se desdobrando, ele não pode ir para a mão do privado. Ele tem que ser um capital que esteja cada vez mais na mão do público e que esse público tenha como consigna a justiça social. Pô, João, mas isso aí parece que é uma coisa que é um antro estreito. Não, não é um antro estreito se a gente estiver na rua. Não é utópico se a gente pautar esse Estado. Não é impossível se a gente estiver na luta. O que nós não podemos ensejar é que, a partir desse sul global, né, que nem é tão sul assim, porque tem China e Rússia, que seja só uma mudança na esfera econômica. A gente não pode permitir isso. Isso não vai nos levar a avançar em nenhum processo de libertação. Agora, isso promove países chaves, como Brasil, Venezuela, Argentina, África do Sul, Nigéria, Argélia, isso China, Rússia, isso promove esses países, né, de tal maneira, insere esses países na economia mundo de tal maneira que isso cria um novo paradigma. E internamente, para esses países, Índia, internamente, Angola, para esses países, isso é muito bom. Porque se eleva a capacidade de discussão para onde vai o Estado. Isso tem um reflexo direto nas forças progressistas. Direto. Aí a gente vai travar a disputa. Aí cabe os comunistas revolucionários estarem organizados para ingerir nesse processo de maneira mais voraz, mais firme, mais significativa. Aí é outra história. Aí a gente tem que ver a realidade de cada país. Agora, no geral isso é muito importante. Isso traz uma discussão. Para onde vai esse Estado e para quem vai servir esse Estado? Vou dar um exemplo. O Brasil, eu vou dar um exemplo aqui do Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro passou em 10 anos, recebeu grande quantidade de dinheiro. O Rio de Janeiro recebeu o Pan-Americano, recebeu as Olimpíadas e Copa do Mundo. O Rio de Janeiro. Isso aqui era para ser um exemplo. O sistema de transporte hoje está colapsado, o metrô liga nada a lugar nenhum, saturado, as barcas não funcionam direito, a empresa quer entregar, o trem está em colapso total, a malha ferroviária do Rio de Janeiro é muito importante, completamente colapsada, a empresa não quer renovar, tudo privatizado. As principais rodovias da cidade saturadas, o trem atrasa todo dia, o metrô é caro, a barca não funciona, você não abriu nenhuma grande via na região metropolitana, na Baixada Fluminense. Você, para se conectar, são as velhas rodovias federais ainda que cortam o Rio de Janeiro. Teve dinheiro, não teve? Tá caralho. Então, para onde foi o dinheiro? Só que o município e o estado do Rio de Janeiro eram governados por essa direita mais filha da puta e canalha que tinha.
É essa que matou a Marielle, que elegeu o Bolsonaro. Bolsonaro sempre foi aliado dessa gente. Então, a questão não é só do dinheiro. Eu não estou falando isso. Ah, o Brasil vai passar a ganhar bem mais dinheiro? Vai. Mas esse dinheiro, se ele não tiver um fim social, é aquela história: lanterna na mão de cego não faz efeito. Quem é que tem que fazer o controle desse dinheiro? As forças populares. Como é que a gente controla esse dinheiro? Na luta, peitando. A gente tem que estar organizado. Essa discussão ela tem que ser perene. Nós não podemos achar que essa discussão é menor. Ah, isso é uma questão intracapitalismo. A gente quer revolução, isso aí não tem nada a ver com a gente. É uma tolice pensar assim. Nós temos que perceber, nós temos que conhecer as janelas de oportunidade que essa nova política internacional de blocos, em que se rivaliza e esvazia o velho eixo capitalista central, o que isso pode trazer de oportunidade para os estados nacionais, principalmente para os países de terceiro mundo e principalmente para os países de terceiro mundo que têm forças progressistas, forças revolucionárias vigorosas lutando pela tomada desse estado. Porque isso significa de que você não vai ser tão facilmente sabotado. É isso que eu quero chegar. Porque quando você hoje promove uma mudança, sustentar essa mudança, ela é muito mais difícil. Che Guevara falava isso. Mais difícil que fazer revolução é manter a revolução. Porque o inimigo trabalha 24 horas para te sabotar. E como é que ele sabota? Ele usa os meios de comunicação, a indústria cultural, ele usa suas armas, mas usa principalmente o sistema econômico. Você vê que na Venezuela, porra, um perrengue, faltando um monte de coisa. Cuba está passando um perrengue, por quê? Porque as sanções aumentaram e ainda teve o passivo da Covid, que Cuba vive de turismo, ficou quase 2 anos sem turismo. Pode ver que Cuba correu para uma vacina. Cuba foi um dos primeiros países do mundo a vacinar contra a Covid. Olha que parque tecnológico nessa área de biomedicina que Cuba tem. Isso tudo sob o bloqueio. Agora, tu imagina sem bloqueio. Entendeu? Quantos países Cuba vai poder ajudar e aí ajudar politicamente, como ela sempre fez. E quando ela teve que parar de fazer, porque sem a União Soviética ela não tinha mais como ajudar. Ou seja, o internacionalismo proletário ele vai poder ser muito mais vigoroso, sem essa onipresença, sem essa onipotência do imperialismo que hoje se edifica no sequestro, na dominação das economias desses países, principalmente dos países do sul global, aí, que que são os países não alinhados, que dá aí hoje em torno de 120 países de novo. Ou seja, isso é a metade do globo terrestre, metade dos países que são filiados à ONU. Só que a população é muito maior. A população desse sul global ela tem mais de 2/3. E a riqueza que sobra para a gente é pouquíssima. Ou seja, a gente divide miséria. E isso atravanca todo e qualquer processo de libertação. Todo e qualquer processo de libertação fica muito mais difícil com o imperialismo fungando no nosso cangote. Então, esse movimento do sul global, esse movimento de se descartar o dólar, eu uso essa palavra com muito cuidado, de uma nova ordem econômica que eu acho cedo falar isso, entendeu? Mas um projeto de nova ordem econômica. Isso é, companheiros e companheiras, muito interessante. Isso tem que ser olhado por todos nós, tem que ser estudado. Nós temos que, os companheiros que estão nos partidos políticos, chamar a atenção para os partidos estudarem isso, para os partidos observarem a experiência disso, para que esses partidos e nós todos que estamos nos movimentos sociais possam pressionar o governo a ter uma postura firme no que tange a se livrar das amarras do Big Brother, se livrar do Tio Sam. Nós temos que criar uma grande campanha anti-americanização. A americanização não, que o nosso continente é americano, né? Mas anti-estadunidense da nossa economia.
Eles já levaram tudo, nós não temos mais nada, até o idioma. Cada vez mais a gente vê palavras em inglês, cada vez mais as pessoas falam no seu dia a dia palavras em inglês. Tu passa na rua, as placas do comércio, tudo com nome em inglês, os comércios. E tem uma lei que proíbe isso, uma lei federal, entendeu? Então, o processo de sedução é muito grande. A indústria cultural desses países, Estados Unidos principalmente, mas Europa também, esse tal desse modo ocidental de viver, ela nos sabota há 70 anos. Pô, nós precisamos ver filme da Índia, filme da China, filme da Rússia, filme argentino, filme chileno, filme mexicano, a gente tem que ver isso. Eu quero ver filme do Vietnã, quero ver filme da Coreia. Eu quero ver como é que outras culturas se portam e vejam. Esse novo movimento, ele não pode ser só um movimento econômico, ele tem que ser um movimento social, ele tem que ser um movimento cultural, a cultura é muito importante. Antes que alguém me chame de gramsciano, mas essa questão do Gramsci com relação à cultura, eu tenho muita observância. A cultura é muito importante. Você muda todo um processo a partir da cultura, entendeu? E é óbvio que toda e qualquer revolução ela tem seu viés cultural. Se não tiver, não muda. A Revolução Cultural Chinesa é a mãe da Revolução de 49. 49, a tomada do poder só foi possível estabilizar e continuar avançando pela Revolução Cultural. A Revolução Cultural que forjou uma nova visão e que eliminou aquele ranço que tinha outrora. A falta de uma revolução cultural, e ela pode ser feita em vários estágios, em vários momentos. Você vê a Venezuela tem sua revolução cultural, aquelas missões bairro adentro, os círculos bolivarianos, pô, é outra cabeça, outra gente, outro proceder. O papel que o CDR faz em Cuba, o Comitê de Defesa da Revolução, é uma coisa de louco, uma coisa de louco. Entra no CDR, uma aula de história. Viu? Eu lembro que em 93, eu conversando com um garoto de 10 anos, em 93, em Cuba, conversando com um garotinho de 10 anos, o garoto estava me dando aula de conjuntura internacional, me explicando o porquê do bloqueio, da queda da União Soviética. Aí o garoto de 10 anos, eu em pé, aí estava um companheiro comigo, o Douglas, e falou assim: caralho, ele tem 10 anos, acabou de dar uma aula para a gente de conjuntura internacional. É só ver a cultura da Coreia Popular e olha a Coreia do Sul. A miséria que está do lado da Coreia do Sul, favela, prostituição, miséria, olha lá a Coreia Popular. Entendeu? Tu olha a Coreia Popular, tu vê que há um pensamento conjunto de lutar contra as sanções, de lutar contra o imperialismo e de manter o socialismo vivo. Você vê isso, você vê a determinação do povo coreano. Você vê a determinação do povo vietnamita em manter lá o Partido Comunista, de desenvolver as suas forças produtivas, depois de uma guerra que arrasou o país. Entendeu? Onde nasce, por ano, centenas de pessoas deformadas, de crianças deformadas, por causa do agente laranja. Tu acha que se não tivesse trabalho político, cultural, isso não ia avançar? Entendeu? Então, a gente tem que observar que esse movimento ele é muito interessante. E nós temos que exigir que ele seja cada vez mais profundo. Para que ele seja mais profundo, nós, as forças populares, as forças progressistas, os comunistas sempre à frente, os comunistas têm que ser vanguarda. Os comunistas têm que ser vanguarda, é nossa tarefa. Quando a gente não é vanguarda, a gente está vacilando, a gente está prevaricando. As forças revolucionárias, que podem ser de vários matizes, têm que observar esse novo movimento, que isso pode ser para a gente uma nova era. Uma nova era no que tange à luta política, a conscientização de massas, a formação de quadros, tudo isso vai mudar conforme esse avanço de uma nova ordem, uma nova governança global, uma nova relação entre esses grupos forem efetivadas. Eu posso assegurar isso para vocês, porque foi assim na década de 60. É isso que eu quero dizer. Nós precisamos fazer um link. Aquele pós-guerra, pós-45, onde a União Soviética tinha a maior moral,
onde o movimento comunista brotou no mundo todo, no mundo todo. Tinha tiro, porra de bomba no mundo todo de bandeira vermelha. Aquilo é fruto de quê? Aquilo foi fruto de uma nova ordem, onde a União Soviética surge como uma grande potência, falando para o americano assim: opa, cheguei aqui, calma que agora não chegou. A turma de 17 chegou, calma. Não é bem assim, mas não. Vocês não vão mandar mais o mundo, não. Sozinho, não. Isso rachou o consenso capitalista que existia nas relações mundo, na economia mundo, na cultura que gerava o mundo. A cultura era a cultura do colonialismo. Isso para. Em vários locais do mundo, isso para. Isso criou um movimento anticolonialista fantástico. Na Oceania, na Ásia e na África. Foi a emergência do socialismo do pós-guerra. E isso fez com que o imperialismo tremesse. Aquela frase, o mundo caminha para o socialismo, isso, obviamente, que isso era uma frase de efeito, que não é assim. O socialismo não é cartesiano para ficar caminhando em linha, né? Mas isso fez os americanos tremerem. Tanto que eles juraram que nunca mais teria outra Cuba na América Latina. Não vamos permitir outra Cuba. E eles gastam milhões para que não haja uma outra Cuba na América Latina. Pode ver que todo processo minimamente autônomo, eles vão lá e sabotam. Um cara como Manuel Zelaya, um liberal, eles patrocinaram o golpe. Só que agora a coisa mudou lá em Honduras. A mulher lá virou um carne com a China. Até esse paspalho do Paraguai aqui, que é o único estado da América Latina que reconhece Taiwan, já agora foi lá pedir arrego para a China, falou que quer comercializar muito com a China, que ama a China, veio aqui agora, fez juras de amor para a China por Lula, e inclusive disse que vai reatar relações com a Venezuela. Isso só foi possível por causa desse novo processo que Rússia e China têm intimado. Atentai-vos, companheiros e companheiras. Existe uma luz no fim de tudo. E nós temos que ter a sagacidade, classe trabalhadora, os militantes políticos, os ativistas, os revolucionários, principalmente os comunistas, estarem firmes, observando esse processo, apoiando esse processo, estudando esse processo e intimando no Brasil, na Argentina, na Venezuela, que esse processo avance. Isso pode ser muito interessante, muito, muito interessante, para que a gente promova grandes mudanças a nível revolucionário. E agora, tendo o imperialismo fraco, o imperialismo está se mostrando fraco e exaurido na guerra da Ucrânia. A Rússia está nos dando uma aula de como ela se preparou para a guerra. A economia russa não sofre um pentelho. Nada mudou de lugar na Rússia. Não existe desabastecimento de nada. Vocês acham que a Rússia conseguiria isso sem o apoio da China? Claro que não. Vocês acham que a Coreia conseguiria desenvolver os seus sistemas modernos de arma nuclear sem o apoio da China e da União Soviética da época? Claro que não. Vocês acham que a Revolução Cubana teria ficado de pé sem o apoio da União Soviética? Claro que não. Então, nós precisamos refundar, recriar um polo que seja a antítese ao imperialismo, mesmo que esse polo, no início, esteja sobre a marca do capital, que é o que vai ser, que a maioria desses países do sul global são países capitalistas, mas são países capitalistas dependentes, ou seja, as forças capitalistas não estão desenvolvidas, não são soberanas. O que é soberano nesse país é o imperialismo. Então, o campo está fértil para as forças progressistas, para as forças revolucionárias, começarem a criar nos seus países movimentos, política de frente, movimento de luta, seja lá o que for, factível, que ande para e passo nessa mudança de ordem global e que consiga promover mudanças para que esse Estado
mesmo que em transição, promova a justiça social. Essa justiça social vai ajudar a elevar o nível de consciência do trabalhador, da trabalhadora, da classe fecunda, a qual nos interessa. É ela que vai fazer a transformação radical. É ela e somente. A libertação da classe operária é obra exclusiva da classe operária. Então, é eminente que a gente estude esse processo e não permita, nós que eu digo, os trabalhadores do mundo todo, os trabalhadores e trabalhadoras desses países que estão nesse movimento hoje do antigo não alinhado e que quer participar dessa política do sul global dentro desses blocos. É uma oportunidade que nós estamos tendo vindas de fora para dentro. É isso que eu queria dividir com vocês aqui. Deixo indicado aqui a obra do professor Teotônio dos Santos, mais uma vez, por favor, leiam sobre a teoria da dependência. Eu acho fundamental para qualquer latino-americano que se diz preocupado com o nosso destino conhecer a teoria da dependência. Leiam Teotônio dos Santos, Vânia Bambirra, Rui Mauro Marini, André Gundefani. Acho isso primais, porque vai nos dar uma dimensão do processo de exploração latino-americano e indicar, no campo do marxismo, como é que a gente vai tratar essa economia, como é que essa economia tem que girar a se livrar das amarras imperialistas e trabalhar firmemente para o desenvolvimento nacional. Só que isso hoje ainda é uma lacuna, isso hoje ainda é um problema. Porque você faz um processo revolucionário, só que você está inserido numa economia de ordem capitalista comandada pelo imperialismo e você não consegue desenvolver suas forças produtivas, você não consegue alcançar a satisfação material da tua população. Isso vai gerando desconforto, crise, é alimentada por uma insatisfação vinda de fora. Daqui a pouco tu está tomando um golpe de Estado, daqui a pouco o teu processo está falindo, daqui a pouco tu está regredindo na luta. Por quê? Porque você não consegue estabelecer relações francas e fraternas com ninguém, porque essas relações de base comercial têm o dólar ou o euro como moeda principal. E essas moedas são comandadas pelo conglomerado de bancos, né, que na verdade são agiotas internacionais que sabotam a nossa vida. Por quê? Porque hoje o dinheiro se tornou virtual. Lembra da coisa da informática da década de 70? É isso aí. Hoje eles apertam um botão e mandam economia para a Bolsa da Malásia, economia para a Bolsa do Mali, do Chad. Aí, mas por que a Bolsa da Tailândia que está mandando no mundo? É assim. Aí eles criam uma especulação de uma empresa lá, fantasma, que derruba a tal da Bolsa, e aí quando derruba a Bolsa perde não sei quantos milhões e afeta logo o terceiro mundo. Tudo dinheiro virtual, tudo dinheiro que não existe. Tudo voltado para uma economia fantasma que é usada para sequestrar a nossa força de trabalho, os nossos bens, a nossa natureza. É isso. Então, é importante que a gente observe esse movimento e que esse movimento não seja só um movimento intracapital. E o responsável por não fazer, não deixar que isso aconteça, são as forças populares, são as forças revolucionárias, são os trabalhadores e trabalhadoras conscientes do seu papel na história. Quero agradecer a todos e todas, dá força no Pix, está aí, por favor, arrebenta no like, tem que arrebentar no like. O assunto do Sul Global não se esgota, eu vou fazer uma outra live para falar de alguns outros países nesse Sul Global, principalmente o Irã, entendeu? Se liga nisso aí. Vai lá no Telegram, entra lá no canal, que eu estou sempre botando livro lá e material de estudo. A turma que é fiel aqui do canal, me dá uma força aí, por favor. Não deixa de se inscrever aí e ativar o sino. E vamos em frente. Rebenta o dedo no like e ajuda no Pix. Urra! Muito obrigado a todos e todas. Vamos em frente.